Entre os apologistas tinham os orientais e os ocidentais. Entre os orientais, por volta de 140, Aristides, filósofo cristão na cidade de Atenas, enviou uma apologia ao imperador Antonino Pio. O professor Randall Harris descobriu uma versão síria completa dessa obra em 1889 no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Os primeiros 14 capítulos comparam as formas dos cultos cristão, caldeu, grego, egípcio e judeu para provar a superioridade da maneira cristã de cultuar. Os últimos 3 capítulos pintam um quadro nítido dos costumes e da ética dos primeiros cristãos. Justino Mártir, entre 100 e 165, foi o principal apologista do século II ou século II. Filho de pais pagãos e nascido perto da cidade bíblica de Siquém, logo se tornou um inquieto filósofo em busca da verdade. Ele passou pela filosofia estoica, pelo idealismo nobre de Platão, pelas ideias de Aristóteles, frustrando-se com todos os pagamentos exigidos por seus peripatéticos sucessores, além de se interessar ainda pela filosofia numérica de Pitágoras. Até que um dia, passeando na praia, um velho senhor o encaminhou a Bíblia como a verdadeira filosofia. Justino encontrou a paz porque tanto ansiava. Diálogo com Trifo, capítulos 2 a 8. Ele abriu uma escola cristã em Roma. Pouco depois, no ano 150, ele escreveu a primeira apologia ao imperador Antonino Pio e seus filhos adotivos, e a segunda ao Senado e ao povo romanos. Ele exorta os imperadores a examinar as acusações contra os cristãos, capítulo 1 a 3, e a libertá-los dos constrangimentos legais se fossem inocentes. Para ele que os cristãos não são, prova a ele que os cristãos não são ateus ou idólatras. A principal seção da obra, de 14 a 60, é dedicada à apresentação da moral, das doutrinas e do fundador do cristianismo. Procura mostrar que a vida e a moralidade superiores de Cristo tinham sido previstas pelas profecias do Velho Testamento. Atribui a perseguição e os erros à obra do demônio. Os últimos capítulos, 61 a 67, fazem uma exposição do culto dos cristãos. E também tem a assim chamada segunda apologia, onde Justino ilustra a crueldade e a injustiça sofrida pelos cristãos, e depois de comparar Cristo e Sócrates, afirma que o que há de bom nos homens deve-se a Cristo. No diálogo com Trifo, Justino procura convencer os judeus da messianidade de Jesus Cristo, alegoriza a Bíblia e, para tanto, dá muita ênfase à profecia. A maior seção, no caso aqui, os primeiros 8 capítulos são autobiográficos e constituem uma excelente fonte de informação sobre a vida deste grande escritor. A maior seção, capítulos 9 a 142, desenvolve-se em 3 ideias: a relação entre o declínio da lei do velho concerto e o surgimento do evangelho, a identificação do Logos, Cristo, com Deus, e a chamada dos gentios como povo de Deus. Para ele, Cristo foi o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Taciano, no segundo século, erudito oriental, muito viajado e discípulo de Justino em Roma, escreveu uma obra conhecida como Discurso aos Helenos, nos meados do segundo século. É uma denúncia, vazada em estilo apologético, das pretensões gregas de liderança cultural. Já que o cristianismo, Taciano sustenta que, já que o cristianismo é superior à religião e filosofia gregas, os cristãos deviam receber melhor tratamento. E deixa eu ver aqui, a segunda seção, capítulos 5 a 30, é dedicada à comparação dos ensinos cristãos com a mitologia e a filosofia grega. Na seção seguinte, ele afirma que o cristianismo é mais antigo que a filosofia e a religião grega, porque Moisés precedia as guerras de Troia, capítulos 31 a 41. Deixa eu ver aqui, Atenágoras foi professor em Atenas e se convertera pela leitura da Bíblia. Em 177, escreveu uma obra intitulada Súplica pelos Cristãos. Após relacionar as acusações feitas contra os cristãos, nos capítulos introdutórios, ele refuta a acusação de ateísmo também feita aos cristãos, ao demonstrar que os deuses pagãos eram simples criações humanas, capítulos 4 a 30, e culpados das mesmas imoralidades de seus seguidores humanos, capítulo 31 a 34.
como os cristãos não são culpados de incesto e nem de comer seus filhos em festa sacrificial, capítulos 35 a 36. Ele conclui no capítulo final que o imperador devia garantir-lhes clemência. Você falou o que, Carla? Sim, nossa, eram os comentários que faziam, porque lembra do telefone sem fio? Todo mundo aqui conhece telefone sem fio, né? Então você tem lá a pessoa participando da ceia. O que é participar da ceia? Comer a carne e beber o sangue. E o que é esse comer a carne e beber o sangue? Para a gente é memória, lembrança, ritual e símbolo. Mas no telefone sem fio, para quem não participou da reunião, entende? Vou pegar um exemplo bobo. Exatamente. Eu não sou de assistir aquele jornal do Siqueira Júnior. Ele me lembra muito Wagner Monte. Entende? Assim, não é minha praia. Eu não sou fã desse perfil. Mas o que acontece? Teve uma entrevista que ele fez ao presidente da República. E o que aconteceu? Teve um momento da questão de para quem você entrega o CPF cancelado. E aí, né, o presidente falou assim: eu não vou entrar nisso daí porque isso daí vai me dar problema. Ele: não, mas pode ser uma outra coisa. Agora eu não lembro se foi a Covid-19, se foi alguma coisa, a corrupção, sei lá, um negócio assim. Agora eu não estou lembrando, mas alguma coisa abstrata, não uma pessoa concreta. E aí nisso ele falou: você entrega isso para determinada situação? Ah, aí sim, aí eu posso. Aí ele foi e fez. O que aconteceu? Teve gente que pegou aquela foto e colocou, porque, por exemplo, o ministro da Educação, ele é um pastor presbiteriano, né? Como é que pode um pastor estar do lado de uma apologia, né, à morte de pessoas? E aí o jornal vem e publica assim: Bolsonaro tripudia da morte de pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pô, é o seguinte, cara, não gosta do Bolsonaro? Beleza. Você acha que ele é incompetente? De boa. Você quer criticá-lo? Critique. Só que é o seguinte, pô, isso que o jornal fez foi má fé. E é o seguinte, eu, por exemplo, posso até pensar um monte de coisa dele. Só que assim, eu vou olhar para essa reportagem e vou ver o seguinte: pô, peraí, gente, quer tirar o cara? Tire o cara. Mas agora, pega uma coisa que justifique, né? Que nem teve as pedaladas da Dilma. Pega alguma coisa que justifique para tirá-lo. Já tem aí a CPI, né? Renan Calheiros falou que vai ser imparcial, técnico, entende? Não vai ser tendencioso como Dallagnol e como Sérgio Moro. Então, beleza, Renan Calheiros vai ser agora o novo herói nacional. Ele vai, entende? Entende? Ele vai nos defender, beleza, entende? De boa, eu não tenho crise com isso. Agora é o seguinte, eu sei que a gente está vivendo uma época que é o seguinte: todo mundo está tomando um suco de groselha. O que eu estou fazendo? Pô, eu boto a groselha na boca também, porque senão vão me linchar. Mas assim que eu puder, eu cuspo a groselha, entende? A coisa está mais ou menos desse jeito. Porque se você disser o que você pensa, o pessoal que defende paz e amor bate em você. E aí qual é o problema? De um lado você tem os lulistas te chamando de bolsominion. Do outro lado você tem os bolsonaristas te chamando de melancia ou de gado. Então, ou seja, eu não posso mais ter opinião própria. Porque se eu entende como é que é o negócio? Ou seja, se eu discordar do Bolsonaro, vem uma turma para me bater. Se eu, por exemplo, achar, não, mas isso aqui ele não fez errado não, aí vem a outra turma para me bater, entende? Então, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que assim, voltando para a questão que você falou, os cristãos eles tinham uma levada, mas aí quem não gosta do cristão faz um malabarismo no discurso, que quando você vai ver, você bota a culpa na Chapeuzinho Vermelho e você defende o lobo mau. Entende? Você bota Batman para ser julgado pelo Coringa do Banco dos Réus. Então, assim, a coisa é de um jeito, sabe, que você olha e você fica assim. Eu confesso, gente, eu estou na dúvida se o Lula é inocente, estou falando sério. Entende? Há um tempo atrás parecia que o Sérgio Moro era o herói do Brasil. Agora o Sérgio Moro é o vilão. Entende? E detalhe, a mesma mídia, olha que coisa doida. Entende? Olha que coisa doida. Então aí você olha para uma situação dessa,
Pensa no período que a gente não tinha internet, porque, por exemplo, onde eu estou vendo camelô apanhar de guarda municipal? Onde eu estou vendo polícia prendendo gente igual a mim, que está querendo defender o seu? Na internet. Eu não estou vendo isso no jornal, entende? No jornal é só a luta pela vida, entende? É a vacina do Butantan, a vacina da vida, e você fica em casa enquanto eu recebo o meu todo mês. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Então é aquele caso. Ah, mas você quem? Você é Lula ou Bolsonaro? Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu lembro de quando eu estava fazendo transporte escolar, que não pude mais fazer, mas ninguém pagou a meia dúzia de ovos lá em casa, né? Aí eu lembro que eu passava por uma quebrada, né? Aí o menino falava assim: tio, vem por aqui. Eu falo: cara, mas acho que aqui não pode não, acho que aqui é contramão. Relaxa, tio, aqui é favela. Então o que acontece? No lugar que a gente vive, tem lei certa não, filho. Não tem mandado de prisão pra gente não, entende? No lugar que a gente vive, o cara te prende, entende? Você é suspeito, a dona desesperada disse que foi você e ficou por isso mesmo. Tu fica lá um tempão, e aí a tua família que não tem dinheiro tem que procurar câmera aqui, câmera lá, câmera não sei o que, tu tá entendendo? Aí, por exemplo, tu passa pelo, digamos, tu tá barbeadinho, cabelo cortado, aí o bandido pensa que tu é polícia. Aí tu tá, por exemplo, cabelo cresceu, não é porque tu é relaxado, é porque entre comprar o ovo e cortar o cabelo, tu compra o ovo. Aí tu tá com o cabelo grande, entende? Aí a polícia já pensa que tu é vagabundo. E aí qual o problema? Ah, por causa do racismo. Não, o bandido que me para é preto, o policial que me para é preto. Então beleza, o bandido é racista comigo, o policial é racista comigo, entende? O policial é racista com o bandido é racista com o policial. Eu só sei um negócio: com racismo ou sem racismo, eu tô com medo de branco, tô com medo de preto, eu tô com medo de gente. Já vi bandido soltar de terra. Tá dando para entender? Então, percebe? Então, olha como é que é essa questão do telefone sem fio. Ah, mas como é que pode dizer que os cristãos comiam carne humana? É simples. Ó, vai repetindo, e aí o que acontece com esses caras? Vamos defender a nossa fé. E como é que a gente vai defender? Só um instantinho. Como é que a gente vai defender? A gente vai defender na arena onde a gente está sendo atacado. Entende? A coisa é mais ou menos assim. Fala, Sérgio. Eu trabalhei de motoboy, fui assaltado uma moto minha, perdi uma moto, levaram. Fiquei sem moto por bastante tempo, então eu tive que me virar para outro tipo de emprego. Fui trabalhar, sendo técnico de informática, para uma loja da minha prima, sim, que era bem distante da minha casa. Eu pegava aquele Nova Iguaçu, eu já pegava lotado, aqui na Vila da Penha, lá na Vila da Penha já era lotado, vinha da Penha e ia embora lotado, para trabalhar. Um aperto do caramba para comer ovo. Aí você via aqueles guardas que de vez entravam dentro do ônibus, botando o pessoal que estava mal vestido para fora. Cara, numa dessas, eu dentro do ônibus, entrou um cara gravado, perfumado, entrou. Você observou que ele parou logo na frente, olhando para o motorista, olhando para o motorista. Tu já achou estranho? Eu falei: meu irmão, vem aí. O cara tinha uma R-Baby de dentro da terra, meu irmão. Qual o nome da arma? R-Baby. A R-Baby. Fuzil Meu R-15. Deus. A R-Baby. Quem tem isso é só policial. Se ele dá, porque comprou da polícia. Entendi. Entendeu? Se ele está com só policial. Meu irmão, isso aí fura, mano. Quando ele puxou aquilo ali, ainda teve uma senhora. É a R-Baby, moça. Você não sabe o que é isso, não? Nem eu sabia. Jesus, vai te dar tudo, irmão. Entende? Então, você vai concluir ou encerrou? Concluiu, porque assim, um rapaz bem vestido. Aí exatamente. Uma conclusão, dias antes, ele botando o pessoal para descer porque estava mal vestido. Olha aí. Mas só que era pessoas ali querendo, às vezes, levou o seu pão para casa, vendendo a sua banana, vendendo a sua balinha, mas ele botava para fora do ônibus. E aí, aquele rapaz que estava de terno ali, ó, ele levou tudo. Mas então aí você olha, né, para esse caso, aí você verifica, né, que assim, esse Atenágoras, ele estava fazendo toda essa batalha aí, suplicando pelos cristãos para garantir clemência. E
Teófilo de Antioquia, que também se convertera pela leitura da Bíblia, escreveu pouco depois de 180 a Apologia Autólico. Possivelmente Autólico era um magistrado pagão ilustrado, a quem Teófilo procura trazer ao cristianismo através de argumentos racionais. No primeiro livro, Teófilo discute a natureza e a superioridade de Deus. No segundo livro, compara a fragilidade da religião pagã com o cristianismo. No livro final, responde às objeções de Autólico à fé cristã. Foi o primeiro a usar a palavra trias para trindade. Então a gente tem aqui os apologistas orientais.